O diabo então vai e prova Jesus. Mostra a ele todos os reinos, todo o poder e a glória. Te darei tudo isso, se você prostrar e me adorar. Aquela tentação era para fazer com que Cristo não sofresse a cruz, os espinhos, que ele fosse logo por um atalho e tomasse os reinos, aquilo que era do Pai, e já reinasse. O diabo estava provocando Jesus ali a um reinado político, a um messianismo político. Jesus não veio para reinar neste mundo, ele veio para reinar em você e em mim. O reino dele é dentro de nós. E ainda que tudo fosse dele, o Senhor sabia que tinha uma cruz pela frente. E Jesus responde para ele: adorarás somente ao teu Deus, e só a ele darás culto. Irmãos, ali o diabo, ele revela a teologia da prosperidade. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Ali ele revela uma idolatria a Mamon. Quantos têm hoje se prostrado? Como eu estava dizendo, há muitas igrejas que o diabo tem usado, porque não prega o evangelho da cruz, abriu uma brecha, uma deixa nestes púlpitos, que através de pregadores hereges, eles têm sido usados pelo diabo para tentar crentes à riqueza, a desejar riqueza. Por quê, irmãos? Porque o diabo sabe, porque está escrito: aquele que deseja riqueza cairá em muitas tentações. Muitos se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. Irmãos, neste mundo nada trouxemos e nada vamos levar. E Paulo continua dizendo a Timóteo: se você tiver o que se cobrir e o que comer, esteja contente. Glorifica a Deus por isso. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Há ricos prosperados por Deus, mas são ricos que o tesouro deles não está no dinheiro, está no céu. São ricos generosos, que o Senhor prospera porque o coração deles é generoso. A palavra de Deus só me dá uma resposta para quem o Senhor prosperou em dinheiro, na riqueza, para ajudar os necessitados. Eu não vejo outra resposta para isso. Não é para os nossos deleites. Os recursos que o Senhor nos dá não é para os nossos deleites, irmãos. É para o nosso próximo. E o Senhor prova o nosso coração. Que os ricos, então, tenham o tesouro no céu. Que os ricos, então, sejam desprendidos. Coisa que aquele jovem rico não conseguiu fazer. Jesus propôs para ele. Ele perguntou como fazia para herdar a vida eterna. Essa é a pergunta mais séria que existe, irmãos. Essa é a pergunta mais importante na sua vida. Onde eu vou passar a vida eterna? Não tem questão mais importante que essa. Você só está neste mundo para fazer essa escolha, para decidir onde eu vou passar a minha vida eterna. E como eu disse, nem para isso nós podemos, nem isso nós podemos fazer, só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo, através da cruz. Jesus aí fala com aquele jovem então: guarda os mandamentos. O jovem pergunta: quais? Jesus cita para ele então os mandamentos morais: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe. Perfeito. O jovem vai e diz: eu guardo desde a minha mocidade. Perfeito. Que exemplo, né? E Jesus vai, termina aquela conversa: então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ô, irmãos, aquele jovem saiu dali muito triste.
porque ele era muito rico. Aí Jesus fala, dificilmente entrará um rico no céu. Aí Pedro vê aquela situação, vê aquela aparência, né? Como nós olhamos por aparência, como nós olhamos por bom comportamento. Conversão não é bom comportamento. Conversão é mudança de consciência, é transformação de mente. E automaticamente, como resultado disso, a mesma graça que me salvou vai me educar também na minha forma de se comportar, no meu estilo de vida. Isso é conversão. Aquele jovem não era convertido, ele era bem comportado. E Pedro ficou sem entender o que tinha acontecido e disse, então quem pode se salvar? Quem pode então se salvar se esse homem, se esse jovem exemplar não é salvo? Aí Jesus responde para Pedro, Pedro, é impossível, Pedro. É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, nós não tivemos participação nenhuma na nossa salvação. Nenhuma. Salvação foi de graça, irmãos. Vamos viver ela, irmãos. Vamos viver a vida plena e abundante que Ele nos deu de graça na cruz, irmãos. Não é bom comportamento, não é transformação de mente. Mas o que faltou para esse jovem? Está claro na palavra. Jesus citou só os mandamentos morais. Por quê? Porque os olhos, como chama de fogo, enxergam-nos por dentro. E faltava o principal, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus denunciou o que estava na vida daquele jovem. Ele era ele era um crente bem comportado, era um religioso, mas não amava o Senhor. Não amava a Deus de todo o teu coração. Eu vi também no Facebook, eu gosto de ver essas coisas. Alguém postou assim: se você crer, escreve amém. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo o que quiseres. Ô irmão, mas o que deu de crente dizendo amém? Misericórdia. Misericórdia, irmão. O coração está todo aqui na terra, no dinheiro. Mamon é o Deus. Mamon se tornou um Deus poderoso nessa última hora na igreja. A igreja de Laodiceia era a igreja rica, completa. Ela se achava uma igreja salva. E Jesus diz para essa igreja: tu és cego, pobre e nu. Tu és nem quente nem frio, tu és morno. Eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. E Jesus fala que Ele estava à porta daquela igreja, como hoje Ele está à porta das igrejas de Laodiceia. É essa igreja de Apocalipse que nós estamos vivendo agora. Uma igreja morna, uma igreja que não se importa mais com o pecado, uma igreja que tudo é relativo, é a igreja do nada a ver. O importante é ser feliz, que Jesus olha o coração. Irmãos, Jesus morreu foi só pelo coração, não, foi pelo teu corpo inteiro. É pelo teu corpo, para ser templo do Espírito Santo. É essa igreja de relativismo. O evangelho não é relativo, o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. O evangelho, ele é isso aí, desconfortável para ouvir. O evangelho não é para você sair feliz do banco da igreja e ir embora. O evangelho é para você sair desconfortado. O evangelho é para nos deixar desconfortáveis, ofendidos. Porque nós ofendemos a Deus todos os dias, irmãos. Precisamos nos ofender com a verdade. E Paulo, quando ele exorta a igreja de Corinto, ele escreve a segunda carta dizendo assim: olha, eu sei que eu vos entristeci com a palavra que eu vos dei. Apóstolo Paulo teve que pegar pesado naquela igreja, irmãos. É uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Menina, criança, disputava até quem mais falava em línguas.
Havia pecados ocultos ali dentro. Dons espirituais não é termômetro de vida espiritual com Deus, não, irmãos. Os dons são do Espírito Santo. Ele dá a quem Ele quiser. Mas não é termômetro para dizer que aquela pessoa é de Deus, não, irmãos. Tem muitas pessoas que já estão longe do Senhor, se desviaram da fé, mas continuam sendo usadas em dons, porque são irrevogáveis. O poder que o diabo tinha, ele continua com ele. É irrevogável. De todos os dons, peça ao Senhor discernimento de espírito, nessa última hora, para que não venhamos ser enganados. Há muitos falsos profetas em nosso meio, irmãos. Muitas falsas profecias. E a palavra de Deus fala que se um anjo do céu descer, se pregar outro evangelho que não seja esse, da mensagem da cruz, do caminho estreito, da porta estreita, ele é maldito, é um evangelho maldito, vai ser mentira. Não aceita, é anátema. E Paulo escreve então a segunda carta àquela igreja: eu sei que eu vos entristeci, mas eu não me arrependo de ter entristecido vocês. Porque a tristeza, segundo o coração de Deus, traz arrependimento. Então vamos ficar tristes, irmãos. Para que a tristeza traga nessa noite arrependimento. Irmãos, nós não temos um amanhã. Não há amanhã. Vamos fazer desse o nosso último culto. E uma experiência me traz à memória. Eu pedi ao Senhor o evangelho, que a igreja glorificasse mais, que a igreja se alegrasse. Eu estava triste com o evangelho, de pregar o evangelho dessa forma, e fiz uma oração murmuratória. Fui para casa depois de uma pregação de um domingo, e não dormi. E 4 da manhã eu falei: Senhor, me dá um evangelho mais light. Um evangelho que o povo fica mais feliz. Irmãos, no outro dia, eu socorri um homem na calçada, um senhor de idade. Eu não conhecia ele, estava voltando da casa do meu pai, eu e Arista. E aquele homem parecia estar bêbado, ou poderia estar doente mesmo, eu não sabia. Mas o Espírito Santo me fez parar. Porque depois disso, já vi tanta gente assim, meio que caído, ou bêbado, deitado, e não parei. Ali foi realmente o Espírito Santo de Deus. Eu desci correndo. E quando eu cheguei, ele caiu no meu braço. Eu falei: o senhor bebeu, moço? Não, eu não bebo. Tinha isqueiro, cigarro, caiu do bolso dele. E eu vi que ele estava tendo um infarto. Ele estava com muita dor. E ele apertava muito as minhas mãos. Eu falei: moço, o senhor crê em Jesus? Eu creio. Foi a única coisa que eu ouvi. Eu falei: em nome de Jesus, Pai, salva este homem. Na hora que eu falava Jesus, irmãos, ele abriu os olhos. E eu vi a alma daquele homem. Uma dor também de alma. É como se ele tivesse um dia conhecido este nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada. Em nome de Jesus, Pai, salva este homem. Salva este homem. Jesus, salva este homem. E toda vez que eu clamava por Jesus, ele abriu os olhos. E eu vi os olhos dele. 1 hora depois, aquele homem faleceu. Eu voltei para casa, já estava angustiado da noite anterior. Havia esquecido que eu havia pedido um outro evangelho para pregar. Passou 1 semana, eu não esqueci aquele homem, aquele olhar. Era impossível esquecer aquele olhar. Eu orei ao Senhor: Senhor, tem algum propósito de eu não esquecer o olhar deste homem? Eu só vejo o olhar dele. Aí o Senhor me respondeu: filha, você me fez uma oração às 4 da manhã, me pedindo um evangelho mais suave para pregar. Eu te dei a resposta. Eu permiti que aquele homem morresse nos teus braços, ouvindo pela última vez o nome Jesus. Você não entendeu o evangelho que eu quero que você pregue? Pregue como se fosse a última vez que estarão ouvindo o meu nome. Porque é o nome que salva, é o nome que está sobre todos os nomes. Sobremaneira ele exaltou, o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É esse nome
que temos que ouvir como se fosse a última vez, irmãos. Porque não sabemos a que horas o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos, irmãos. Aquele Senhor foi chamado naquele dia, mas a graça maravilhosa alcançou aquele homem. E depois eu fiquei sabendo que a irmã dele orava por ele há 20 anos. O Senhor não se esquece das nossas orações. Ainda que nós nos esquecemos dela, como a que eu havia esquecido de uma semana pedindo um outro evangelho, irmãos.